Olá, meus queridos! Meu nome é Daniela Estevão e é muito bom estar com vocês para mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo Populismo no Brasil. Só que agora nós vamos conhecer os presidentes que marcaram esse período. O primeiro foi Eurico Gaspar Dutra, que subiu ao poder em 1946 e permaneceu até 1951. Ele foi eleito logo após a saída de Getúlio Vargas, que o apoiou diretamente nessa campanha. Vargas dizia: para presidente, vote Dutra. Uma das principais medidas tomadas por Dutra ao subir ao poder foi criar uma nova Constituição, a 5ª Constituição do Brasil e a 4ª do período republicano, pois a última, que havia sido criada por Vargas, tinha características autoritárias, lembrando os moldes fascistas. E se o Brasil estava tentando ser um país totalmente democrático, ela não poderia permanecer. Sendo assim, uma das principais características dessa nova Constituição foi o fato dela ter sido promulgada, ou seja, feito pelos deputados que foram eleitos pela população, e liberal e redemocratizante. Além disso, Dutra tomou várias medidas que vão nos aproximar dos Estados Unidos. A primeira dela foi o estímulo às importações. Dutra aproveitou as reservas cambiais acumuladas durante a Segunda Guerra e estimulou as importações. Essa medida causou a entrada maciça de produtos industriais estrangeiros, mas possibilitou aos empresários brasileiros comprarem equipamentos industriais novos para modernizar suas indústrias. É claro que essas medidas trouxeram consequências para a população brasileira. A primeira delas foi um déficit comercial e o aumento do custo de vida da população, já que os produtos importados possuem mais impostos e custam mais caro. E mantendo essa política de alinhamento com os Estados Unidos, o governo Dutra vai estabelecer o liberalismo econômico como grande característica do seu governo. Rompe as relações com a União Soviética e os países comunistas, manda fechar o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e começa a perseguir esses políticos que pertencem a esse partido. Apesar de querer ter uma característica totalmente liberal, isso mostra que o liberalismo era só no setor econômico. Porque além da perseguição aos comunistas, no período de Dutra houve a proibição de greves e uma intervenção maciça do Estado nos sindicatos. E é também no seu governo que houve a proibição do jogo do bicho e o fechamento dos cassinos. Dutra vai investir na pavimentação que liga São Paulo e Rio, que vai ficar conhecida como a Via Dutra, e vai criar o Plano Saúde, que serão medidas para desenvolver a saúde, o setor de alimentos, transporte e energia. Com o fim do mandato de Dutra, Getúlio Vargas se candidata à presidência da República. E como ele havia prometido ao renunciar ao cargo, em 1945, ele volta nos braços do povo, eleito pela população brasileira. Eu trouxe para vocês um trechinho do jingle, que foi parte da campanha de Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Diferentemente de Dutra, Getúlio Vargas se destaca por uma política nacionalista. Dessa forma, ele quer diminuir as importações e investir no setor brasileiro.
E é nesse contexto que ele cria o Plano Laffer, feito pelo seu ministro da Fazenda, Horácio Laffer. Esse plano tinha por objetivo estimular a indústria de base brasileira, através de um plano quinquenal. E para dar apoio e fornecer empréstimos a esses industriais, ele cria o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E é nesse mandato que ele cria a Petrobras, a partir de uma campanha chamada O Petróleo é Nosso, empresa que se tornou uma das mais importantes do país. Uma outra medida que vai agradar bastante a população é o aumento de 100% do salário mínimo, que foi concedido pelo seu atual ministro do Trabalho, João Goulart. No entanto, novamente, Getúlio Vargas se vê pressionado pela oposição, que o considerava autoritário e duvidava da forma como ele lidava com o dinheiro público. Essas pressões passam a ser constantes e, em meio a isso, ocorre um atentado ao seu grande inimigo, Carlos Lacerda. Lacerda leva um tiro no pé na rua Toneleiros, nome que foi dado ao atentado, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas aí você me pergunta, o que Getúlio Vargas tem a ver com isso? Ele vai ser acusado do mandante desse atentado, que teria sido feito pelo seu segurança, pessoa de confiança e muito próxima de Getúlio Vargas. As pressões aumentam e, diante do medo de ser retirado novamente do poder, ele decide pelo suicídio em 24 de agosto de 1954. E no seu último discurso para a população brasileira, ele deixa sua carta-testamento, que se destaca pelo final com a seguinte frase: saio da vida para entrar na história. Como o mandato de Vargas seria até 1955, seu vice Café Filho assume a presidência do Brasil, até que ocorra novamente as eleições. Mas é importante destacar que o suicídio de Vargas gerou uma comoção nacional. Milhares de pessoas foram para as ruas para ver o cortejo que levava o seu corpo. Além disso, a oposição e a imprensa foram acusadas pela população pelo suicídio de Vargas. Afinal de contas, apesar dele possuir características ditatoriais, autoritárias, como um bom presidente populista, ele vai criar várias medidas que vão favorecer boa parte da população, que o via de forma carinhosa e achava que ele era um excelente presidente. Em 1955, sobe ao poder Juscelino Kubitschek. Entre as suas promessas de campanha, se destacou o Plano de Metas. 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 anos. E esse desenvolvimento seria direcionado para os setores de energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Mas o que mais marcou o período de JK foi a construção da atual capital do Brasil, Brasília. Ela foi idealizada por JK em meio a um discurso na sua campanha política. E a região foi escolhida, pois devido ao clima, era totalmente inabitada. E por estar no centro do território brasileiro, possibilitava o melhor acesso, a proximidade com todas as regiões do Brasil e também a dificuldade de um possível ataque. Pois se em algum momento o governo brasileiro estivesse sendo ameaçado por outro país, para atacar a capital, teria que passar por uma grande parte do território brasileiro, o que dificultaria muito. A cidade de Brasília foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e ela teve por característica uma ampla modernização. Uma curiosidade da cidade de Brasília é que, ao olhar do alto, ela foi feita no formato de um avião. Por isso que eles têm o hábito de dizer Asa Norte ou Asa Sul, se referindo a regiões da cidade. Além disso, eu trouxe para vocês uma foto de JK no dia da inauguração de Brasília. Podemos dizer que foi o primeiro selfie da nossa história. O governo de JK também vai estar marcado pela instalação de empresas de bens duráveis, principalmente as multinacionais automobilísticas,
Com isso, a gente tem início ao processo de sucateamento das ferrovias brasileiras e o investimento maciço em rodovias, para acabar satisfazendo os desejos dessas multinacionais. O que futuramente não foi muito legal para o Brasil. O tamanho do nosso território condiz muito mais com uma rede forte ferroviária do que rodoviária. No seu governo também vai ser criada a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que já há muito tempo passava por dificuldades e abandono por parte de seus representantes políticos. E com todas essas construções e investimentos, o Brasil vai passar a ter um aumento significativo na sua dívida externa e, consequentemente, um aumento da inflação, elevando o custo de vida do brasileiro e fazendo com que o Brasil rompesse com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e decretasse moratória. Com o término do mandato de JK, em 1961, sob o poder Jânio Quadros. A sua campanha política tinha como símbolo uma vassourinha, pois ele dizia que ia varrer a corrupção do país, principalmente da administração pública. O tempo passou e muita coisa não mudou. Afinal de contas, ainda escutamos isso nas campanhas atuais. Mas enfim, entre as principais características de seu governo, destaca-se uma política externa independente, ou seja, não tão mais ligada aos Estados Unidos. Ele vai reatar as relações diplomáticas com a China Popular e a União Soviética e vai condecorar Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes do país. Só que nós não podemos esquecer que Che Guevara era um dos líderes da Revolução Cubana e que instauraram o socialismo na ilha de Cuba. Essas atitudes começam a gerar reações pelo território, que passa a acusar Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo. Assim, ele passa a ter uma série de problemas, pois grupos internacionais começam a pressionar o Brasil, a UDN vai romper com ele, e a própria população vai se manifestar contra ao que está acontecendo. Tudo isso faz com que ele renuncie no dia 26 de agosto de 1961, mesmo ano que ele havia subido ao poder. Na sua renúncia ele diz: "Forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam. A mim não falta coragem da renúncia." O vice de Jânio Quadros era João Goulart, que era chamado pela população, pelas pessoas que o conheciam de Jango. Quando a renúncia aconteceu, Jango estava visitando a República Popular da China, que era comunista. E da mesma forma que Jânio Quadros, ele foi considerado por grupos reacionários como simpatizante do comunismo, fazendo com que alguns grupos da sociedade tentassem impedir a sua posse. Mas o movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola e com o apoio do exército, vai garantir a posse de Jango, pois era assim que estava escrito na Constituição. João Goulart vai ficar no poder de 1961 a 1964. A sua primeira medida a subir à presidência é realizar um plebiscito, que é uma opinião popular, propondo a adoção do parlamentarismo no Brasil. Mas a população recusou, decidindo que gostaria que mantivesse o sistema republicano. Para tentar resolver os problemas sociais e econômicos do Brasil, ele vai propor o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesse plano, ele buscava uma melhor distribuição das riquezas, atacando os latifúndios improdutivos. Nós podemos chamar isso de reforma agrária. Encampar as refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa brasileira, diminuir a inflação para assim manter o crescimento econômico. Seguindo nessa mesma linha de pensamento, em 1964, Jango vai fazer um comício na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Esse comício contou com a presença de mais de 300 mil pessoas, que ouviram o presidente anunciar as medidas chamadas reformas de base. As reformas de base tinham por princípio mudar, transformar, reformar o setor agrário, urbano
educacional, eleitoral e tributário. E junto disso, fazer uma lei que pudesse rever as remessas de lucro para o exterior. As reformas de base e todas as outras atitudes tomadas por Jango foram consideradas de cunho comunista. E como boa parte da população brasileira já havia se manifestado contra esse sistema, começaram a surgir várias manifestações no território contra o atual presidente. E muitos grupos pediram a intervenção militar para resolver a situação. E foi isso que aconteceu. No dia 31 de março de 1964, os militares dão um golpe de Estado e assumem o poder no Brasil, dando início à ditadura militar brasileira. Foi muito bom estar com vocês. Espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu volto para a correção dos exercícios. Um abraço e até mais.